Eu costumava acreditar em casamentos perfeitos. Parado na nossa cozinha esta manhã, observando Valerie tomar café enquanto mexia no celular com aquele sorriso secreto que eu já começava a reconhecer, percebi o quão ingênuo eu tinha sido. Meu nome é Ethan Rhodes. Tenho 35 anos, sou arquiteto de sistemas sênior e ganho um salário de 6 dígitos. Escrevo código limpo e ainda me lembro dos aniversários de casamento. Achava que tinha me casado com alguém que compartilhasse esses valores. Valerie tem 32 anos, cabelos castanho avermelhados e olhos verdes que costumavam me olhar como se eu fosse a personificação da perfeição. Ela não trabalha desde o nosso 2º ano de casamento. Escolha dela, minha concordância. Moramos em uma linda casa de 3 quartos que comprei antes do casamento. Um símbolo da estabilidade que eu achava que tínhamos construído juntos. Lembro-me de como nos conhecemos em um evento beneficente. Eu como voluntário no suporte técnico. Ela rindo com as amigas enquanto tomavam vinho barato. Quando nossos olhares se cruzaram naquele salão lotado, o clichê pareceu real. 2 anos de namoro pareceram fáceis. Viagens de fim de semana para regiões vinícolas, manhãs preguiçosas de domingo, aquele tipo de convívio fácil que fazia o casamento parecer inevitável. Então veio o acordo pré-nupcial. O pai de Valerie, Robert, insistiu nele durante nosso noivado, sentado à nossa frente naquele escritório de advocacia impessoal, com cadeiras de couro e móveis de mogno. Só uma precaução, disse Robert. Sua voz firme, mas não rude. A cláusula era simples. O adultério anula todas as reivindicações sobre os bens conjugais. Assinei sem hesitar. Eu nunca trairia mesmo, declarei com confiança. Valerie também assinou com absoluta convicção. Nossa lua de mel na Itália foi tudo o que deveria ter sido. Ruas de paralelepípedos, pores do sol nos vinhedos, risadas ecoando pelas vilas antigas. Fizemos amor em terraços com vista para o Mediterrâneo. Planejamos nosso futuro com garrafas de Chianti. A vida era perfeita. Mas há 6 meses, algo mudou. Começou pequeno. Coisas que eu dizia a mim mesmo que estava imaginando. Valerie se afastando quando eu a tocava à noite. Sempre no celular, sorrindo para as mensagens que lia de um ângulo que me impedia de ver. As noites das garotas se tornaram rituais 2 vezes por semana. As idas às compras se transformaram em desaparecimentos que duravam o dia todo. Quando eu perguntava se estava tudo bem, ela me dispensava com uma facilidade ensaiada. Estou bem, só estressada, ela dizia. Os telefonemas começaram a chegar tarde da noite. Ela se desculpava indo ao banheiro, alegando que a irmã estava com problemas no relacionamento. Mas quando eu insistia por detalhes na manhã seguinte, suas histórias eram vagas, inconsistentes. A irmã dela parecia bem no jantar de domingo. Notei lingeries novas no cesto de roupa suja. Renda preta que eu nunca tinha visto antes. Peças de grife que não estavam sendo usadas para me impressionar. Recibos apareceram. Papéis amassados mostrando despesas em restaurantes e hotéis de luxo nos dias em que ela dizia estar fazendo compras. O celular dela se tornou um cofre. Ela mudou a senha da data do nosso aniversário para algo que eu não conseguia adivinhar. Começou a levá-lo para todos os lugares, escondendo quando chegavam mensagens. Eu queria confiar nela. Meu Deus, como eu queria acreditar na mulher a quem eu havia prometido minha vida. Mas meu instinto gritava ao contrário. Um aviso primitivo que ecoava no meu peito toda vez que ela sorria para o celular. Toda vez que ela chegava tarde em casa, dava explicações sem fundamento. Esta noite, observando-a mexer no celular com aquele sorriso secreto enquanto assistia a um reality show sem graça, finalmente admitiu o que vinha evitando há semanas. Não era estresse. Não era uma fase ruim. Era traição. Deliberada e calculada. Tomei uma decisão sentado ali no sofá. Amanhã ligaria para alguém que lidasse com a verdade, por mais feia que fosse. Disse a mim mesmo que estava sendo paranoico. Disse a mim mesmo que estava errado, mas no fundo eu já sabia. E o que eu estava prestes a descobrir me faria desejar ter permanecido cego. O nome Raymond Cross veio de Jake Murphy, um colega cujo casamento havia desmoronado 3 anos atrás. O melhor investigador da cidade, Jake me disse. Precisa de provas? Ele consegue. A ligação foi breve, clínica, uma investigação cruzada. Uma voz rouca atendeu. Acho que minha esposa está me traindo, eu disse, as palavras com gosto de cinzas. Preciso de provas. Há quanto tempo você suspeita? O tom de Raymond era pragmático. 6 meses, talvez mais, respondi. Conte-me sobre a rotina dela. Quando ela sai? Onde? Com que frequência? Ele perguntou. Forneci tudo. As noites das garotas todas as terças e sextas. As maratonas de compras nos fins de semana.
Os telefonemas tarde da noite atrás de portas trancadas. O nome completo dela, nosso endereço, os detalhes do carro, a rotina na academia, os restaurantes favoritos. Qual é o seu objetivo aqui? Raymond perguntou. Que tipo de prova você precisa? O tipo que se sustenta em um tribunal, eu disse sem hesitar. O acordo pré-nupcial passou pela minha mente. Preciso de tudo documentado com data e hora inegável. Meus honorários iniciais são de 5.000. A maioria dos casos como este leva de 2 a 3 semanas. Se houver algo a ser descoberto, ele explicou. Transferi o dinheiro naquela tarde, sentindo como se estivesse comprando a destruição da minha própria vida. As 3 semanas seguintes foram pura tortura. Segui a rotina, cozinhando o jantar, conversando amenidades, deitada ao lado de uma mulher que parecia uma estranha. Valerie parecia alheia ao meu escrutínio. Ou talvez ela estivesse apenas confiante em seu engano. Ela começou a chegar em casa com um cheiro diferente. Não era só perfume, mas colônia. Uma colônia cara que eu não usava, que persistia apesar de suas tentativas de disfarçá-la. Novas peças de lingerie apareceram na lavanderia. Quando elogiei um conjunto novo, ela alegou tê-lo comprado meses atrás, mas eu teria notado. Todas as manhãs, eu checava meu e-mail em busca de atualizações de Raymond. A primeira semana trouxe relatórios de vigilância, fotos do carro de Valerie em vários locais, com registros de horário comprovando que ela não estava onde dizia estar. Compras que a levavam a estacionamentos de hotéis, noites com as amigas em restaurantes caros que elas não podiam pagar. Então, fotos começaram a chegar. Granuladas a princípio, as fotos de vigilância mostravam Valerie com alguém. Um homem, cabelo escuro, terno caro, passos confiantes. Em imagens mais nítidas, eles davam as mãos sobre mesas à luz de velas, se beijavam em estacionamentos com a paixão de um novo amor. Os relatórios de Raymond se tornaram mais detalhados. A suspeita continua com o padrão de engano. Contato físico observado. Investigando a identidade do acompanhante masculino. Então, Raymond ligou na tarde de quinta-feira. A gravidade em sua voz me disse tudo. Precisamos nos encontrar pessoalmente, disse ele. Seu escritório era exatamente como eu esperava. Um prédio genérico, luzes fluorescentes, olhos cansados que já tinham visto demais. Raymond espalhou fotos sobre a mesa como quem joga cartas. Sua esposa está tendo um caso, disse ele sem rodeios. Pelo menos 4 meses, provavelmente mais. Documentei tudo. As fotos contavam a história que eu temia. Valerie e esse homem, Connor Lane, segundo Raymond, em poses cada vez mais íntimas. Jantares em restaurantes, abraços no estacionamento, entradas e saídas de hotéis com registros de horário comprovando que não estavam se encontrando para um café. Então veio a gravação de vídeo. Raymond deslizou um tablet pela mesa. Câmera de segurança do hotel. Tem os contatos, explicou. O vídeo era explícito, inegável, com registros de horário. Valerie e Connor em um quarto de hotel, corpos entrelaçados com uma paixão que eu não via em minha esposa há meses. O rosto dela corado de prazer, os movimentos urgentes e desesperados. Ela parecia viva de uma forma que me apertou o peito de raiva. Connor Lane, 38 anos, corretor de imóveis, continuou Raymond. Casado, 2 filhos, mora em Westfield Estates, patrimônio de cerca de 3 milhões. Ele já fez isso antes. 2 outros casos em 5 anos. Apertei as mãos até os nós dos dedos ficarem brancos. 4 meses de mentiras, elaboradas artimanhas, minha esposa voltando para casa depois de estar com ele. Quanto tempo? Perguntei. 4 meses confirmado. Baseado em padrões e nível de conforto, provavelmente 6 meses no total, ele respondeu. Fiz cópias de tudo. Fotos, vídeos, relatórios de vigilância. As provas eram irrefutáveis, devastadoras. Mas em vez de confrontar Valerie imediatamente, fiz outra ligação. Para Margaret Sinclair, a advogada de divórcio que havia lidado com o caso de Jake com eficiência implacável. Preciso de uma consulta para o divórcio, eu disse, encarando as fotos da minha esposa com outro homem. Tenho provas de adultério. Que tal amanhã às 10? A senhorita Sinclair vai querer analisar tudo, respondeu a recepcionista. Diga a ela que é simples. Minha esposa violou nosso acordo pré-nupcial e quero que ela perca tudo, declarei. Eu tinha as provas. Eu tinha raiva. Mas também tinha algo mais perigoso. Paciência. Porque eu não ia apenas pegá-la. Eu ia destruí-la. O escritório de Margaret Sinclair ocupava o último andar de um arranha-céu no centro da cidade. Repleto de janelas e móveis caros, que exalavam uma competência implacável. Ela era exatamente como eu esperava. Olhos penetrantes, impecavelmente vestida, com um sorriso predatório que deixava os conselheiros da oposição nervosos.
Mostre-me o que você tem, disse ela, gesticulando para a poltrona de couro em frente à sua mesa. Espalhei as provas de Raymond sobre a superfície polida. Fotos, vídeos, relatórios com data e hora organizados com precisão metódica. Margaret revisou tudo com distanciamento cirúrgico. Ela parou em certas fotos, fez anotações, assistiu a vídeos com uma expressão impassível. Quando terminou, recostou-se e sorriu. Não um sorriso caloroso, mas uma satisfação fria e predatória. Isso é incontestável, disse ela, tocando a tela do tablet. Fotos, vídeos, data e hora, verificação por terceiros, combinados com o seu acordo pré-nupcial. Ela não ganha nada. Absolutamente nada. Ela pegou meu acordo pré-nupcial e localizou a cláusula relevante. Adultério anula todas as reivindicações sobre bens conjugais. Limpo, simples, inquebrável. A casa é propriedade pré-nupcial de qualquer forma. Todas as economias, contas de aposentadoria, investimentos, tudo continua sendo seu, explicou ela. Inclinei-me para a frente. Quero dar entrada no processo imediatamente, mas não a notifique ainda. Margaret ergueu uma sobrancelha. Você quer confrontá-la primeiro? Quero que ela cave a própria cova. Quero que ela pense que tem. Ela quer me mostrar exatamente quem ela é de verdade. Depois quero ver a cara dela quando perceber que perdeu tudo, respondi. Margaret sorriu genuinamente dessa vez. Arriscado, mas satisfatório e legalmente sólido. Teremos os documentos prontos. Quando você decidir prosseguir, posso enviar um oficial de justiça à sua porta em 1 hora. Passamos 2 horas discutindo a estratégia. As implicações do acordo pré-nupcial eram devastadoras. O adultério não apenas anulava os direitos de Valerie sobre os bens, como também eliminava a pensão alimentícia. A casa comprada antes do casamento era minha de qualquer forma. Poupança conjunta, contas de aposentadoria até os móveis, tudo meu. Seu sogro construiu a arma perfeita para destruir a segurança financeira da filha, observou Margaret com ironia. Ele achou que estava protegendo vocês dois. Em vez disso, fez do divórcio dela o erro mais caro da vida dela. Na semana seguinte, preparei-me com precisão metódica. Todo o sistema precisava de um plano, e destruir o mundo da minha esposa exigia o mesmo planejamento cuidadoso que um software empresarial. Abri uma conta bancária separada, transferindo o suficiente para as despesas, mas mantendo as contas conjuntas intactas, sem sinais de alerta. Mudei minha conta pessoal. Eu tinha senhas, mas não as compartilhadas. Consultei um especialista em segurança de TI sobre a gravação de conversas. O consentimento de uma única parte me protegia. Fiz backup de 5 anos de registros financeiros, documentando cada compra e conta importante. Se Valerie quisesse brigar, descobriria que eu documentava toda a nossa vida financeira com detalhes obsessivos. Em casa, interpretei o papel de marido desatento perfeitamente. Perguntei sobre o dia dela, mencionei problemas com o carro, sugeri planejar férias. Valerie mal interagiu. Sua atenção estava constantemente voltada para o celular. Certa noite, ela mencionou a noite das garotas na sexta-feira. Assenti com entusiasmo, beijando sua testa. Divirtam-se. Diga a Sarah que mandei um abraço. Eu disse a ela calorosamente. Na sexta-noite, enquanto Valerie provavelmente estava com Connor, eu estava sentada no meu escritório revisando tudo. Pasta de evidências organizada cronologicamente, vídeos selecionados, gravador carregado e testado. Os papéis do divórcio de Margaret na gaveta da minha mesa. Coloquei 2 dedos de Macallan no copo, não para me anestesiar, mas para firmar as mãos. Amanhã eu daria a Valerie exatamente o que ela merecia. Verdade e consequências. Ela entraria pensando que era intocável, acreditando que suas mentiras tinham funcionado, confiante de que poderia continuar indefinidamente. Ela não tinha ideia de que estava prestes a perder tudo: casamento, segurança, lar, respeito da família e, mais importante, seu senso de superioridade. Eu não estava mais nervosa. Estava animada porque amanhã Valerie descobriria o que acontece quando você subestima o homem cuja vida você vem destruindo sistematicamente. E eu ia aproveitar cada segundo da sua descoberta. Cheguei em casa no sábado à tarde com a pasta de evidências no banco do passageiro e o gravador digital já ligado no bolso da minha camisa. Minhas mãos estavam firmes, minha respiração controlada, minha raiva cristalizada. Em algo frio e cirúrgico. 3 semanas de investigação. 2 semanas de preparação jurídica e meses de suspeita culminaram neste momento. Entrei pela porta da frente e encontrei Valerie exatamente onde eu esperava. Esparrada no nosso sofá de couro, assistindo a um reality show na TV de 70 polegadas que eu havia comprado para o nosso aniversário. Celular na mão, completamente à vontade na casa que estava prestes a perder.
Oi, amor, disse ela sem levantar os olhos, os polegares percorrendo o que eu agora sabia serem provavelmente mensagens do Connor. Como foi o trabalho? O tom indiferente e desdenhoso em sua voz, eu nem tinha ido trabalhar, era sábado à tarde, cristalizou tudo o que havia de errado com o nosso casamento em um único instante. Ela não se importava o suficiente para lembrar que dia era, muito menos onde eu tinha estado. Eu era um móvel para ela, um acessório conveniente para a vida que eu proporcionava. Valerie, precisamos conversar, anunciei. Algo no meu tom a fez olhar para cima, embora ela não tenha largado o celular. Um lampejo de irritação cruzou seu rosto, a expressão de alguém sendo interrompido em algo importante. Pode esperar? Este é um bom episódio, respondeu ela com desdém. Não, não pode ser, disse eu, com firmeza. Caminhei até a televisão e a desliguei. Depois me sentei na poltrona em frente a ela, mantendo distância deliberadamente, posicionando-me de forma a poder ver seu rosto claramente quando tudo desabasse. Valerie suspirou dramaticamente e finalmente largou o celular, cruzando os braços com a paciência exagerada de quem está fazendo a vontade de uma criança. Eu sei do caso, declarei. As palavras caíram como pedras atiradas em água parada, criando ondulações que se espalharam pelo rosto de Valerie em ondas. Surpresa, seguido por um cálculo rápido, e então algo que pareceu quase alívio. Por uma fração de segundo, sua máscara caiu completamente e eu vi alguém que não reconheci. Alguém frio, calculista e destemido. Do que você está falando? Perguntou ela com a voz controlada, testando, sondando para ver o quanto eu realmente sabia. Essa não era a resposta de uma mulher inocente e injustamente acusada. Era estratégia. Não se faça de desentendida, Valerie. Eu sei sobre Connor Lane, respondi com a mesma calma. O nome me atingiu como um soco físico. O sangue sumiu do rosto dela por um instante antes que a compostura profissional se reafirmasse. Ela era boa nisso. Provavelmente vinha mentindo para mim há muito mais tempo do que eu suspeitava. Mas não era boa o suficiente. A máscara se quebrou completamente. Os olhos de Valerie se estreitaram. Sua postura mudou de defensiva para algo próximo da agressividade. Ela pousou o celular com um cuidado exagerado, recostou-se nas almofadas do sofá e cruzou os braços. A linguagem corporal de alguém que acabou de decidir parar de fingir. Certo, disse ela com um tom de voz diferente. Então, sabe, sem negação, sem lágrimas, sem protestos chocados de inocência ou pedidos de perdão, apenas um reconhecimento, casual como se estivéssemos falando do tempo. Naquele momento percebi que nunca tinha realmente conhecido minha esposa. Então, você nem vai negar? Perguntei, mantendo a voz calma, embora meu coração estivesse batendo forte como um animal enjaulado. Por que eu faria isso? Ela respondeu, levantando-se e começando a andar de um lado para o outro na sala, confiante no que claramente considerava uma posição de força. Ethan, vamos ser adultos. Você é um bom homem, confiável, estável, financeiramente seguro, mas também é previsível, chato. O Connor me faz sentir viva de um jeito que você nunca conseguiu. Ela estava me dando uma lição, parada na casa que eu havia comprado, vestindo roupas que eu havia pago, depois de ter acabado de admitir meses de infidelidade, e me tratava como se eu fosse o problema. A audácia era de tirar o fôlego. É assim que vai funcionar, continuou ela, com a confiança crescendo a cada palavra. O Connor e eu vamos ficar juntos. Isso não é um caso passageiro, Ethan. Estamos apaixonados. Amor de verdade. Aquele tipo de amor que faz você esquecer que tudo mais existe. Vou trazê-lo aqui uma vez por semana. Nas noites de quarta-feira, quando você geralmente trabalha até tarde mesmo. Você vai lidar com isso. Eu a encarei, genuinamente sem palavras. Ela não estava apenas admitindo adultério. Estava propondo institucionalizá-lo, transformar nosso casamento em algum arranjo perverso onde eu pagaria pelo privilégio de ser humilhado na minha própria casa. Ou o quê? Perguntei, com a voz perigosamente baixa. O sorriso de Valerie era puro de predadora. O sorriso satisfeito de alguém que pensava ter todas as cartas na mão. Ou eu me divorcio de você e fico com metade de tudo. A casa, suas economias, seus planos de aposentadoria, tudo. Bens comuns, querido. Divisão de 50-50. Vou te arruinar financeiramente enquanto Connor e eu construímos algo real, declarou ela presunçosamente. Caminhou até a cozinha, serviu-se de uma taça de vinho como se estivesse comemorando, como se já tivesse vencido. E honestamente, Ethan, a culpa é sua. Você é chato, previsível. Chega em casa, janta, assiste TV, vai dormir. Connor se arrisca. Ele é emocionante. Ele me faz sentir como uma mulher, não como um eletrodoméstico que você usa em festas da empresa, continuou ela, tomando um gole de vinho.
Ela me lançou um sorriso irônico por cima da borda do copo. Connor é dono de metade dos imóveis comerciais do centro. Ele vale 3 vezes mais do que você ganha. Quando estamos juntos, sinto que estou vivendo, não apenas existindo. Então, ou você aceita seu lugar neste novo arranjo, ou perde tudo e recomeça do zero em algum apartamento minúsculo, enquanto Connor e eu aproveitamos a vida que você construiu. O silêncio reinou na sala, exceto pelo som abafado do trânsito lá fora e o zumbido da nossa geladeira. Valerie estava lá tomando vinho, irradiando satisfação, completamente convencida de que acabará de dar um golpe de mestre. Ela não fazia ideia de que tinha acabado de me entregar tudo o que eu precisava para destruí-la completamente. Peguei a pasta de evidências na minha bolsa e a deixei cair na mesa de centro com um som que ecoou pela sala como um tiro. Abra, ordenei. Valerie franziu a testa, sua confiança vacilando pela primeira vez. O que é isso? Abra, repeti firmemente. Ela pousou a taça de vinho e caminhou em direção à mesa, seus movimentos repentinamente incertos. A pasta parecia aumentar à medida que ela se aproximava, como se contivesse algo perigoso, o que, da perspectiva dela, era absolutamente verdade. Suas mãos tremiam levemente enquanto ela abria a pasta. Fotos se espalharam pela mesa de centro como acusações, ela e Connor se beijando do lado de fora de restaurantes, de mãos dadas em estacionamentos, entrando juntos em hotéis. Em seguida vieram as imagens de vídeo, explícitas e com data e hora registradas, sem deixar espaço para interpretação ou negação. Observei a cor sumir de seu rosto como água de um cano quebrado. Sua boca se abriu. Sua respiração tornou-se superficial e rápida. A mulher confiante que vinha me dando sermões sobre aceitar meu lugar estava se transformando em alguém desesperada e amedrontada. Contratei um detetive particular há 3 semanas, eu disse, minha voz calma como a de um cirurgião explicando um procedimento. Tenho fotos, vídeos, relatórios de vigilância, tudo. As mãos de Valerie tremiam enquanto ela pegava foto após foto. Cada uma, um prego no caixão de sua arrogância. Ethan, espere, ela começou desesperadamente. Lembre-se, o acordo pré-nupcial que seu pai insistiu? Inclinei-me para a frente apreciando seu crescente pânico pela primeira vez em meses. Aquele com a cláusulazinha sobre adultério, anulando todas as reivindicações de bens conjugais. Sabe, aquele que você assinou com tanta confiança porque nunca trairia. A arrogância desmoronou como um castelo de cartas em um furacão. Lágrimas encheram seus olhos. Terror de verdade agora. Não era atuação, não era manipulação. Ethan, por favor. Foi um erro. Eu termino tudo agora. Me dê outra chance. Eu te amo, ela implorou freneticamente. O desespero era quase patético. A mulher que exigia que eu aceitasse seu amante em nossa casa agora implorava por misericórdia. Ela nunca teria me mostrado um erro. Dei uma risada fria e amarga. Você acabou de me dizer que traria Connor para minha casa uma vez por semana, que eu tinha que aceitar ou você me arruinaria financeiramente. Que tudo isso era culpa minha por ser chata. Essa foi sua oferta final. Lembra? Eu não estava falando sério. Eu estava chateada por não estar pensando com clareza. Ela gaguejou. Ah, mas espere, tem mais. Peguei meu celular e coloquei para tocar a gravação que eu estava fazendo desde que entrei pela porta. Quero que você ouça uma coisa. A voz dela preencheu a sala, clara como cristal. Vou trazê-lo aqui uma vez por semana, nas noites de quarta-feira, quando você geralmente trabalha até tarde. Enfim, você vai lidar com isso ou eu me divorcio de você e fico com metade de tudo. A culpa é sua. Você é chata, previsível. Connor me faz sentir como uma mulher, não como um eletrodoméstico qualquer. O rosto de Valerie se desfez completamente. Você me gravou? Ela perguntou com a voz embargada. Cada palavra confirmei, levantando-me e caminhando até onde ela estava, olhando para a mulher que passou meses destruindo nosso casamento. Quer saber o que é previsível, Valerie? Uma esposa infiel que se acha mais esperta que todo mundo, até o momento em que percebe que foi pega. Caminhei até a porta da frente e a abri de par em par. O ar fresco da noite invadiu nossa sala de estar. Sai daqui, Ethan. Por favor, ela soluçou, com o rímel escorrendo pelo rosto. A adúltera confiante substituída por uma mulher desesperada que acabará de perceber a magnitude do seu erro. Me desculpe. Eu te amo. Eu faço qualquer coisa. Nunca mais vou vê-lo. Podemos fazer terapia de casal. Por favor, não faça isso. Para onde eu vou? Ela lamentou, sua voz ecoando pela vizinhança. Não é problema meu, respondi friamente. Peguei sua bolsa na mesinha de cabeceira e entreguei a ela. Você deveria ter pensado nisso antes de decidir ficar com outro homem em quartos de hotel enquanto planejava me humilhar na minha própria casa.
Guiei-a em direção à porta. Não bruscamente, mas com firmeza. Como se estivesse expulsando o invasor da sua propriedade. Ethan, por favor, eu não tenho para onde ir. E as minhas coisas? Ela chorou. Seu advogado pode providenciar a coleta. Depois que o divórcio for finalizado, respondi meu advogado. Eu não tenho advogado. Não posso pagar, protestou ela. Deveria ter pensado nisso antes de violar o acordo pré-nupcial que vai te deixar sem nada. Dei um passo para trás, dando-lhe espaço para passar pela porta. Adeus, Valerie. Ela ficou na varanda soluçando, implorando, estendendo a mão para mim através da porta aberta. Por favor, me desculpe. Eu te amo. Não faça isso comigo. Fechei a porta. Tranquei a porta e girei a tranca. O clique ecoou pela casa com uma bela sensação de finalidade. Valerie batia na porta, seus soluços e súplicas abafados pela madeira maciça, mas eu já estava indo embora. Peguei meu celular e mandei 2 mensagens. A primeira para Margarete, confronto concluído. Prossiga com o processo. A segunda para Robert, o pai de Valerie. Preciso falar com você. Pode me ligar hoje à noite? Então me servi de outro uísque e ouvi o mundo da minha esposa desmoronar do outro lado da porta. Ela achava que era intocável. Achava que podia me destruir e ficar com metade de tudo que eu havia conquistado. Em vez disso, ela só se destruiu. Mas eu não tinha terminado. Nem perto disso. Robert atendeu ao primeiro toque, a voz pesada de exaustão. Ethan chamou Valerie, chorando, dizendo: Você a expulsou de casa. O que aconteceu? Perguntou ele. Eu poderia ter ido com calma, mas Robert merecia a verdade. Robert, Valerie está tendo um caso. Tenho provas. Estou entrando com o pedido de divórcio e exigindo o cumprimento do acordo pré-nupcial, expliquei. Um silêncio se estendeu pela linha telefônica. Eu imaginava em seu escritório, tentando processar o fato de que sua filha havia se tornado exatamente aquilo contra o qual o acordo pré-nupcial deveria protegê-la. Envie-me as provas, disse ele finalmente, com a voz controlada, mas tensa. Encaminhei tudo: fotos, vídeos, relatórios de vigilância, a gravação de áudio. Robert precisava saber exatamente em quem sua filha havia se transformado. 10 minutos depois, meu telefone tocou. A voz de Robert carregava profunda decepção e vergonha. Tenho vergonha dela, Ethan. Muita vergonha. Você tem todo o direito de se divorciar dela e exigir o cumprimento desse acordo pré-nupcial. Ela sabia das consequências quando o assinou, disse ele com pesar. Ele fez uma pausa, lutando com palavras que nenhum pai deveria dizer. Ela também não recebe nada de nós. Linda e eu conversamos sobre isso. Se ela vier aqui em busca de dinheiro ou abrigo, nós a rejeitaremos. Ela fez suas escolhas. Obrigado. Sinto muito que tenha chegado a isso, respondi. A culpa é inteiramente dela. Esse acordo pré-nupcial foi feito para proteger vocês dois exatamente dessa situação. Ele respondeu. Em menos de 1 hora, Valerie estava na casa dos pais dela. Linda me ligou para contar, com a voz trêmula de raiva e decepção. Ela está na nossa varanda chorando, dizendo que você arruinou a vida dela. Mas nós ouvimos a gravação, Ethan. Nós sabemos o que ela realmente disse, informou-me Linda. Pelo telefone, eu podia ouvir Valerie implorando aos pais que a ajudassem, que ficassem do seu lado contra o marido que a responsabilizara. Robert está explicando que não vamos ajudá-la, que não podemos apoiar o que ela fez. Ela não é mais bem-vinda aqui, continuou Linda. A conversa terminou mal para Valerie. Seus pais, que a criaram acreditando em integridade, não conseguiam conciliar a mulher à sua porta com os valores que tanto se esforçaram para incutir nela. Mas eu não havia terminado. Valerie não era a única que precisava de consequências. Na manhã seguinte, dirigi até Westfield Estates, o condomínio fechado onde Connor Lane morava. O endereço dele me levou a uma bela casa com paisagismo impecável e brinquedos infantis espalhados pelo gramado. Uma mulher atendeu. Uns 30 e poucos anos. Olhos bondosos segurando uma criança pequena enquanto outra brincava atrás dela. Era Diane Lane, inocente das traições do marido. Posso ajudar? Perguntou ela, genuinamente acolhedora. Você é Connor? A esposa de Lane? Mantive a voz suave. Essa mulher também era uma vítima. Sim. Quem é você? Ela respondeu curiosa. Meu nome é Ethan Rhodes. Sou casado com Valerie Rhodes. Preciso lhe mostrar algo sobre seu marido, expliquei. Entreguei a ela cópias do relatório do investigador, fotos, vídeos, documentação com data e hora. O rosto de Dia mudou quando ela abriu o envelope, a confusão dando lugar a uma dor devastadora. Ela colocou a criança no chão, as mãos tremendo enquanto folheava as evidências. Fotos de Connor de mãos dadas com Valerie, beijando-a, entrando juntos em hotéis. Meu Deus, ela sussurrou.
Meu Deus! Sinto muito que você tenha descoberto assim, eu disse baixinho. Mas você merece saber a verdade. Você merece algo melhor do que isso. Diane olhou para cima, lágrimas escorrendo pelo rosto, mas a voz firme. Obrigada. Obrigada por me contar. Eu tinha suspeitas, mas ele sempre tinha explicações. Eu me convenci de que estava sendo paranoica. Você não estava paranoica. Você era casada com um mentiroso, eu a assegurei. Enquanto eu voltava para o meu carro, ouvi a porta fechar e em seguida gritos abafados vindos de dentro. O acerto de contas de Connor havia começado. Margaret ligou naquela tarde. Os documentos foram protocolados e ela foi notificada. O oficial de justiça a encontrou em um motel barato na Zona Leste. Os pais dela se recusaram a deixá-la ficar, relatou. Como ela? Reagir? Perguntei. Histeria. Choro, gritos, alegando que tudo aquilo tinha sido um erro. Ela não parava de perguntar sobre o acordo pré-nupcial, se havia alguma maneira de contorná-lo, respondeu Margaret. Margaret fez uma pausa. Também recebi uma ligação do advogado de Connor Lane. A esposa dele entrou com o pedido de divórcio hoje de manhã, querendo tudo. Guarda total, a casa, pensão alimentícia substancial. Ela está usando suas provas para um divórcio litigioso. A ironia era perfeita. Connor, que ajudou a destruir meu casamento, estava perdendo a própria família por causa das mesmas provas que destruíram Valerie. E quanto à representação legal de Valerie? Perguntei. Ela não tem dinheiro para contratar um advogado decente. O acordo pré-nupcial é inquebrável, Ethan. Mesmo que ela encontre um advogado, não há defesa contra essas provas. Ela vai perder tudo, confirmou Margaret. Eu havia destruído tudo em que Valerie pensava que podia confiar. Casamento, segurança, apoio familiar, até mesmo a estabilidade do amante dela. Tudo o que restava era observar as cinzas se assentarem. 60 dias depois, eu estava no escritório de Margaret Sinclair segurando o divórcio definitivo. Decreto. A decisão do juiz foi inequívoca. O adultério anula todas as reivindicações de bens conjugais. Valerie não recebeu nada. O acordo pré-nupcial foi cumprido à risca, sem ressalvas, disse Margaret. Ela nem sequer o contestou. Seu advogado deu uma olhada nas provas e a aconselhou a assinar em vez de acumular honorários que não poderia pagar. A conta final de Margaret foi substancial, mas valeu cada centavo. A justiça tem um preço, e eu fiquei feliz em pagá-lo. O divórcio de Diane Lane prosseguiu com eficiência implacável. Seu advogado, munido das minhas provas, desmantelou Connor no tribunal. Guarda total, a casa, pensão alimentícia substancial que o deixaria financeiramente debilitado por anos. Seu império imobiliário desmoronou à medida que os sócios se distanciaram do escândalo. Diane ligou uma vez para me agradecer. Você nos salvou de perder mais anos com ele. Meus filhos merecem coisa melhor, disse ela, agradecida. Nunca mais nos falamos, mas eu fiquei satisfeita por saber que tinha ajudado outra pessoa inocente a escapar. Valerie foi embora da cidade depois do divórcio, incapaz de encontrar trabalho onde sua reputação a precedesse. Amigos a abandonaram. Família a deserdou. Ela enviou um e-mail sobre arrependimento e segundas chances. Apaguei sem ler e bloqueei o endereço dela. Mergulhei de cabeça no trabalho, reconectando-me com amigos que havia negligenciado. A promoção para a qual eu havia sido preterida veio com um aumento substancial. Comecei a fazer terapia para processar a traição. Reformei a casa completamente, apagando todos os vestígios da mulher que a havia compartilhado sem apreciá-la. 6 meses depois, em pé na minha cozinha reformada em uma manhã de domingo, tomando café moído na hora enquanto um jazz tocava suavemente, percebi algo profundo. Eu estava genuinamente feliz, não me recuperando ou lidando com a situação, mas realmente feliz, livre. A traição que quase me destruiu, em vez disso, destruiu a mentira que eu estava vivendo. Valerie não me quebrou. Ela revelou minha força, minha resiliência, minha capacidade de sobreviver à pior coisa que eu poderia imaginar. Isso poderia acontecer. Ela me mostrou exatamente quem era quando estava naquela cozinha planejando as visitas semanais do seu amante. Em vez de me destruir, ela me libertou para construir algo real, algo digno do homem que eu havia provado ser. Ela pensou que tinha me destruído. Em vez disso, ela me libertou.